e abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Tu estás nesse lugar, meu Deus. O Senhor tem levantado um grande exército de homens e mulheres que irão profetizar, homens e mulheres que irão clamar, homens e mulheres que irão declarar a presença do nosso Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro não tanto lido, né? Você segue aí Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Você já está no Abacuque. É um livro chamado dos profetas menores, né? Um dos chamados profetas menores, que não são os profetas assim de tanto destaque, mas que nem por isso deixaram de receber uma revelação maravilhosa da parte de Deus. O livro de Abacuque, amado, no capítulo de número 1, eu quero ler com você apenas o verso de número 5. Todos encontraram, amém? Aleluias. Abacuque capítulo 1, verso 5 diz assim a palavra do nosso Deus: Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realiza em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Que Deus abençoe a porção da sua palavra, você pode se assentar. Quando nós lemos esse texto, e eu vou ler mais uma vez o texto: Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Irmãos, eu gostaria de chamar a tua atenção para esse versículo, porque esse versículo fala de uma obra de proporção mundial. É uma obra de proporção, amado, entre as nações, ou seja, uma obra de proporção mundial. Mas que obra seria essa? Esse é o grande questionamento desse versículo. Que obra seria esta? É uma surpresa de Deus. Pois Ele está dizendo: vocês irão ficar surpresos. Vocês irão ficar maravilhados. Vocês irão ficar admirados. Vocês vão chegar a não crer quando alguém contar. Que obra seria essa? Eu quero dizer para você que essa obra é uma surpresa de Deus para pessoas, é uma surpresa de Deus para ministérios, é uma surpresa de Deus para cidades e até uma surpresa de Deus para nações. Olhando esse texto isoladamente, esse versículo isoladamente, até dá uma euforia no nosso coração, mas não se engane. Vai com calma. Olhando esse versículo isoladamente, dá até para a gente já querer entrar no reteté de Jeová, mas vai com calma. Fora de contexto, glória! Mas dentro de contexto, misericórdia. E eu quero falar sobre isso nesta manhã com você. Sobre essa surpresa de Deus. Diga para o irmão que está a surpresa de Deus. Essa surpresa de Deus, amado, como eu disse a você,
é para indivíduos, é para ministérios, é para cidades e até para nações. Alguém que está desalinhado à revelação desse contexto original pode até achar que, oh, maravilha e glória de Deus. Mas se você estiver alinhado a esse contexto, a tua posição ou o teu posicionamento será diferente. Será de pedir misericórdia. Esse texto começa, amado, com a oração de um profeta, considerado um dos profetas menores, Abacuque. Abacuque é considerado um dos profetas pequenos. Mas Abacuque começa a orar ao Senhor e a dizer: Senhor, até quando? Diga comigo, até quando? Até quando, Senhor? A oração do profeta Abacuque começa nesse tom: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O contexto desse versículo está num silêncio de Deus. O contexto desse versículo está num Deus silenciado, num Deus que se calou, num Deus que se ausentou, num Deus que está à distância. E o que teria causado o silêncio de Deus? O que será que teria causado essa ausência da presença, da glória de Deus? O profeta está clamando em meio a um silêncio e em meio, amado, a uma sequidão espiritual. Em meio a uma escassez de avivamento. Em meio a uma escassez de santidade. Em meio a uma escassez de homens e mulheres comprometidos com Deus. O contexto dessa profecia, amado, está dentro de homens e mulheres que já não buscavam mais a presença de Deus. Homens e mulheres que se afastaram tanto de Deus que Deus se calou. E Deus retirou a sua glória. É um problema muito sério quando homens e mulheres começam a se achar autossuficientes. É um problema muito sério quando homens e mulheres começam a viver uma excelência, tempos de excelência ou tempos de prosperidade, e eles começam a se afastarem de Deus. E eles começam a se ausentarem do Senhor. Eles começam a saírem do centro da vontade perfeita de Deus. O profeta está clamando que ele não aguenta mais tanta violência contra Deus, tanta violência contra a santidade de Deus. As pessoas estavam pecando, amado, descaradamente. E eu estou falando aqui da nação santa. Eu estou falando aqui de um povo que chamava-se pelo nome de Deus. E de repente esse povo começa a se desligar de Deus, a se afastar de Deus, à medida que eles vão prosperando, à medida que eles vão vivendo tempos de excelência, tempos de realizações, eles começam a se afastarem de Deus. Há um problema muito sério aqui, queridos, que às vezes quando nós começamos a viver tempos de excelência, então nós começamos a nos colocar em primeiro plano, a nos colocar na cadeia, na cadeia de comando, no topo da cadeia de comando. E nós começamos a achar que nós somos os mais excelentes. Nós começamos a achar que nós podemos tomar decisões que nós quisermos. Então nós passamos a começar a ignorar princípios divinos. Passamos a ignorar princípios da palavra de Deus e começamos a dizer: não tem nada a ver, gente, mas é só isso. Mas não tem nada a ver, é só um pouquinho.
Não tem nada a ver, é só um pecadinho, não é nem um pecado cabeludo assim, né? Eu quero te dizer nessa manhã, não existe pecadão nem pecadinho. Não existe nem um pocão, nem um pouquinho. Até rimou, hein? Dá pra fazer uma música. O que existe, amado, é um comprometimento total ou ausência de comprometimento. A palavra de Deus diz que o povo vai se distanciando de Deus. E o profeta começa a orar e a dizer: Deus, cadê o Senhor? Eu vejo aqui, amado, uma oração desesperada de um profeta desesperado. Porque parece que o mal está vencendo. Eu não sei se você já teve a sensação de que o mal está vencendo. De que as pessoas que estão se ausentando de Deus, elas estão de bem a melhor. Não sei se você já teve essa sensação de que parece que Deus não está se importando que elas estejam assim. Não sei se você já teve essa sensação de que parece de que só você é o bobo da corte. Porque só você está comprometido. E quem não está comprometido está vivendo do mesmo jeito, está até melhor do que você. O profeta começa a fazer uma oração desesperada diante de Deus. O profeta começa a buscar a face do Senhor e a dizer: Deus, por que te calaste? Deus, até quando eu vou continuar fazendo esta oração sem respostas? Eu não sei quantas vezes você já foi orar, amado, e parece que a tua oração não passou do teto. Eu não sei quantas vezes você já foi orar, e orou, e orou, e orou, e parece que não aconteceu resposta alguma. Mas existe um momento, amado, em que o homem de Deus e a mulher de Deus vai despertar o coração do Pai. Vai chamar a atenção do coração do Pai. Diz a palavra de Deus que o profeta Abacuque, clamando desesperadamente ao Senhor, diante de um aparente silêncio divino, diante de uma aparente distância de Deus, ele clama ao Senhor. E eu quero te dizer, amado, nesta manhã, que quando Deus responde com este verso 5. Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada. Que obra é esta? Pergunte ao irmão que está do seu lado, diga assim: que obra é esta? Esta obra, querida, é o juízo de Deus. O juízo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto a princípio, né? Uau! A primeira coisa que nós pensamos é: vem chuva de bênçãos aí, né? Vem glória de Deus aí. Mas quando, amado, Deus se cala, presta atenção no que eu estou te dizendo. Sempre que há um período de silêncio da parte de Deus, é porque vem juízo. O juízo de Deus, amado, ele não é para matar, ele não é para castigar, mas o juízo de Deus é para que haja um realinhamento da visão. Eu quero dizer a vocês nesta manhã que nós estamos vivendo em dias, amado, aonde parece que é um desenfreamento da igreja. Tem surgido pastores de toda a qualidade, ministros de toda a qualidade para todos os gostos, não é assim? Alguns até ignorando a palavra e dizendo: rapaz, eu sou pastor, rapaz, que é isso? Crê em mim, rapaz. Coisa não é assim não, rapaz. Esses pastorzinhos aí, que esse negócio de santidade é tudo os ignorantes, não é assim também não. Esse negócio de orar, ter que orar, não, isso é fardo, oração é fardo. Você sabia que já tem pastores pregando isso? Que oração é um fardo? Já tem pastores pregando
que você tem que lançar fora esse fardo de querer ser santo, querer ser santo. Jesus já morreu por você, rapaz. Você é um fardo. Você fica o tempo todo preocupado em ser santo. Você pode pecar, não tem problema não. Jesus já levou cativo o pecado. Já existem pastores pregando isso. O negócio é ser feliz, gente. O negócio é ser feliz, gente. Vamos prosperar, vamos ganhar dinheiro. Deus é o Deus da prosperidade. É uma prosperidade desenfreada. E às vezes quando nós oramos, parece que Deus não está vendo. Não é assim? Agora, irmãos, tem até igrejas de gays e lésbicas, onde os pastores gays, pastoras lésbicas se levantam. Não é bem assim não. Não é bem assim não, rapaz. Nós temos que ser aceitos, tem que descer de goela abaixo, tem que nos engolir. Que isso, rapaz? Deus te ama. Deus sabe que você é pecador mesmo, sem vergonha, mas pode vir assim mesmo e continuar. Afinal de contas, vamos fazer amor, porque Deus é amor. Esse é o teor da pregação deles. Vamos fazer amor, porque Deus é amor. Com quem você puder fazer, faça amor. Porque Deus é amor. E quem não conhece o amor, não conhece Deus. Mas desde quando Deus diz que fazer amor é prostituir? Mas desde quando Deus diz que amar, você tem que realmente ter relação sexual para amar alguém? E parece, amado, que está tudo desenfreado. Parece, amado, que Deus não está no controle, mas Deus está no controle. Crentes, igrejas, usando de todos os artifícios para atrair pessoas, todos. Já tem ministério jovem com o bar jovem, com a boate jovem, com o Club Night Gospel. Você acha que eu estou inventando? Então não, tem. Agora tem o MMA Gospel. Eu não sei se você sabe o que é o MMA. MMA é luta, é pancadaria. Vem para a igreja arrebentar o nariz do irmão porque você está com sede de justiça. Quebra ele. Esses dias eu vi na internet, irmãos, e eu não estou falando mal da igreja. Estou falando mal de maus ministros. Do ministro eu posso falar mal. Posso mesmo, posso denunciá-los. Esses dias eu vi um anúncio na internet. Vem para a nossa igreja que sábado o octódromo vai estar montado. Sabe o que é o octódromo? É o ringue, é onde os jovens entram para dar pancada um no outro. Não, mas vale todo, pastor, para a gente ganhar almas. Almas para quem? Para quem você está ganhando alma? O profeta está dentro de um contexto onde o povo havia se afastado completamente da visão, queridos. Onde o povo não estava vivendo mais para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo. Hoje as programações da igreja, das igrejas, de algumas igrejas, é para agradar pessoas. Não é o culto para ser para Deus, é para agradar pessoas. Há um tempo atrás, quando eu era líder dos jovens, um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, a gente não está vindo no culto do jovem porque o culto do jovem está muito boring. Eu falei, e eu fico muito bored no culto dos jovens. Agora, pastor, eu tenho uma ideia fantástica. Afasta essas cadeiras. Põe uma cesta de basquete no lugar do púlpito que você vai ver quanto jovem vem. E eu disse, rapaz, você não está querendo cultuar a Deus. Você está querendo diversão. Você entende isso, amém? Amados, para quem está num contexto profético, alguém que tem uma palavra revelada, entregar uma palavra revelada num contexto de pessoas vivendo isso, amado, eles passam a ser odiados. Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonias, Ageu. Eu poderia passar amanhã citando profetas que foram odiados
Porque no tempo do silêncio começaram a dizer: é chegado a vós o juízo. Por que Deus está dizendo: vocês não irão acreditar quando acontecer? Porque eles vão, amados, se envolvendo de tal maneira que eles continuam achando que eles são os amadinhos de Deus, que eles são os queridinhos de Deus. Deus nunca vai tocar em mim, gente, pelo amor de Deus. Afinal de contas, Jesus morreu por mim na cruz e tanto me amar. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Oh, que festa. E Deus está dizendo: eles não irão acreditar quando eu vir tratar com eles. Essa é a obra que Deus está profetizando nesse versículo 5. O juízo de Deus que virá. Quer que eu te diga uma coisa nesta manhã? A palavra de Deus diz, amado, no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 17, o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Sabe por quê, querido? Porque milagres não transformam ninguém. Milagre, amado, não converte ninguém. Milagre não transforma caráter. Diga ao irmão que está do seu lado: milagre não transforma caráter. Diga: o juízo de Deus sim transforma caráter. Eu posso, amado, ter sido atraído a Deus por causa do milagre que eu recebi. Eu posso ter sido atraído a Deus por causa dos milagres que estão acontecendo. Mas eu quero te dizer nessa manhã que milagre não transforma caráter. O que transforma caráter é o juízo de Deus. E quando a igreja está, amado, degradando moralmente, quando a igreja está afundando moralmente nos princípios espirituais, o juízo de Deus começa pela igreja. E o juízo de Deus, amado, vem sem dó e sem piedade. Amado, uma das coisas que Deus disse a Moisés: Deus disse assim: eu tenho misericórdia com quem eu quero ter misericórdia, eu tenho paciência com quem eu quero ter paciência, eu tenho desprezo por quem eu quiser ter desprezo. Eu sou Deus. Eu amo aos que me amam. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então o Senhor está entregando uma palavra. Se a coisa já estava complicada para Abacuque pregar, imagina a partir desta palavra. Quando o Abacuque leu isso diante da igreja, foi um glória só. Não disse? Não te falei que, rapaz, Deus nos ama, cara. Nós estamos assim, ó, com Deus. E Abacuque diz assim: irmãos, ei, não é esse o teor da mensagem. O teor da mensagem não é esse. Mas isso, amado, para quem vive buscando profecia, não é de Deus. Porque quem vive buscando profecia, amado, só busca assim: eis, filho meu, amado da minha alma. Daí você já começa a se derramar. Ele me ama. Eis que te digo: conserta-te, não te mato. Não é de Deus não, está doido o profeta. Deus jamais falaria assim comigo. E é o que Deus está dizendo. Israel iria dizer: Deus jamais trataria com nós. Gente, Deus iria lá mandar juízo para... Rapaz, nós somos uma nação santa, que é isso? Nós somos o povo de Deus. Deus jamais mandaria castigo. A Bíblia diz, amado, que Deus castiga e corrige especialmente a quem Ele ama. Eu já ouvi pastores pregar assim: eu não creio num Deus castigador, porque Deus é amor, né? Mas Deus não é um Deus desequilibrado, querido. Diga para o irmão que está assim: Deus não é um Deus desequilibrado. A mesma medida que Deus é amor, Deus também é justiça. Deus, amado, não cria filhos desequilibrados. Quando esses filhos começam a se desequilibrarem moralmente, a se desequilibrarem espiritualmente, a se desequilibrarem emocionalmente, o juízo de Deus é implacável. O juízo de Deus vem.
Amado, dentro desse mesmo contexto que Israel estava vivendo, se você ler o livro do profeta Jeremias, se você não leu, leia, pelo amor de Deus. Capítulo 31, capítulo 32 e até o capítulo 33. Jeremias está preso no pátio da igreja porque pregou isso. Converte, porque vocês não estão agradando a Deus, e Deus vai castigar vocês com vara de ferro. Disseram, prende esse cara. No capítulo 32 do livro do profeta Jeremias, a profecia é de que Nabucodonosor invadiria Jerusalém. Imagina, cara, se alguém vai invadir a cidade santa, a cidade de Deus. Nós estamos protegidos pela glória. Pode pecar. Pode viver do jeito que você quiser. Afinal de contas, você está em solo santo. Imagina que alguém que Deus deixaria invadir a casa dele. De jeito nenhum. E aí o profeta começa a dizer, olha, vão invadir o templo, vão derrubar, vão roubar tudo que está dentro do templo, vão arrancar as portas, até as portas vão levar nas costas e botar fogo. Irmão, vai haver aqui uma desavença dentro de Jerusalém por causa dos vossos pecados. O presidente da igreja, irmão, levantou, bateu na cara do profeta Jeremias e botou ele no tronco e disse, retira a profecia, retira a palavra, fala que nós somos santos. Ministérios corrompidos, igrejas corrompidas, pessoas corrompidas, cidades corrompidas, nações corrompidas que não olham mais para Deus, distanciaram por causa de tempos e excelência. Deus começou a prosperar tanto em Israel, que Israel diz assim, a gente não precisa fazer esforço nenhum, gente. Olha o canto que Deus nos ama, rapaz. Vamos viver a vida do jeitão, e Deus vai nos conduzindo. Deus é tolerante. A Bíblia diz, amado, que a taça da ira de Deus tem medida. E um dia ela transborda. Pastor, por que você está dizendo isso nesta manhã? Porque eu quero que você vá morar no céu. Irmãos, é tempo de nós corrigirmos a rota em que nós estamos andando. É tempo de nós revermos princípios e valores. Porque o pecado, amado, ele vai escravizando, ele vai trazendo insensibilidade moral, dureza de coração e, por fim, a cauterização. Cauterização da mente, da consciência. A pessoa peca e já não acha mais que está pecando. A pessoa rouba, mas não acha mais que está roubando. É business. Mas a Bíblia diz, o juízo vai vir pela casa de Deus. Começando pela casa de Deus. E Pedro diz assim, se o juízo começa pela casa de Deus, aonde que vai comparecer aquele que não está na casa de Deus? Se o juízo começa pela casa de Deus, imagina você o que vai ser do que não está na casa de Deus. Por isso que Deus diz aqui, vede entre as nações, vai ser uma obra que eu vou expor às nações, a minha igreja. Eles não vão acreditar, porque o que eu estou realizando no meio deles, uma obra que vocês quando olharem não vão crer, quando vos for contada. Mas aconteceu isso mesmo com Jerusalém, a cidade fortificada. O desafio profético aqui, amado, o desafio profético aqui é dizer arrependei-vos e convertei-vos. O desafio profético aqui é levar o povo a crer na obra do juízo de Deus. Porque quando eu creio na obra do juízo de Deus, irmãos, então eu sou convencido a destruir as falsas convicções. Porque, amado, a dinâmica do pecado ela é tão terrível que ela cria convicções na vida do cidadão ou da cidadã que ele crê que está certo, que ele crê que ele é intocável, que Deus jamais faria isso com ele. Imagina que Deus faria isso com a igreja, gente. Imagina, que é isso? Falsas convicções. Eu quero te dizer, querido, que nós sim somos vulneráveis.
que quando nós, amados, nos afastamos da presença de Deus, que quando nós nos afastamos da glória de Deus, sim, nós nos tornamos vulneráveis. Eu quero dizer, amado, que você não é alguém que está blindado, como alguém pensa que está. Se você se afastar da glória de Deus, se essa glória de Deus sair da sua vida, você está vulnerável. Você só é blindado contra o mal quando essa glória está te envolvendo. Enquanto a glória de Deus está envolvendo a sua vida, a sua casa, a sua família, nada acontece lá. Mas se a glória de Deus não está dentro da sua casa começa a virar uma bagunça. Quando a glória de Deus não está dentro da sua casa, quando a glória de Deus não está dentro da sua família, querido, as coisas começam a ir de mal a pior. E não basta bater no peito e dizer, sou crente. Jesus disse, para de bater no peito e dizer que eu sou filho de Abraão, porque meu pai pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras, rapazes. Creiam, convertei-vos. Buscai a glória de Deus. Irmãos, eu estou dizendo para você nesta manhã, que nós como igreja, se nós não nos levantarmos, e se nós não, amado, buscarmos a glória de Deus, sim, nós estaremos vulneráveis. Sim, nós estaremos a um passo da queda. Sim, o inimigo pode entrar na cidade fortificada e destruir inclusive o templo do Senhor, roubar a arca. Mas, gente, se quem está em pecado tocar na arca até morre, imagina que o inimigo vai conseguir levar. Ah, rapaz, nós estamos protegidos. Inexplicavelmente, irmãos, todas as vezes que a arca foi roubada, os inimigos só tiveram problema depois, mas na hora de roubar ninguém morreu. Você já prestou atenção nisso? Mas o povo de Deus, se ia tocar na arca e não era o sacerdote, lembra do Uzá? Tocou na arca, a arca ia caindo, foi tocar na arca, pum, morreu, fulminado. Você entende isso, amém? Mas quando o juízo de Deus vem, é inacreditável como é que os caldeus, os babilônios, entraram aqui, levaram a arca e ninguém morreu. Como assim? Juízo de Deus. Você entende isso, amém? Então, a primeira parte do profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque tem 3 partes, né? A primeira parte é convencer o povo de Deus a se converter e convencê-los do juízo de Deus. Aliás, a obra do Espírito Santo é essa, né? Se você ler capítulo 8 de João, você vai ver que a Bíblia diz assim, que o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o trabalho do Espírito Santo. Eu tenho que estar convencido do juízo de Deus. Porque quando eu estou convencido do juízo de Deus, isso gera temor na minha vida. Queridos, eu quero que nessa manhã o Espírito de Deus gere temor no seu coração. Se você estiver convencido do juízo de Deus, então você vai ter temor de Deus. Amado, a igreja tem perdido o temor de Deus. A igreja... Sinal de que a igreja tem perdido o temor de Deus é só você ver alguns cânticos que existem por aí. Tem gente, amado, que está dizendo que é tão íntima de Deus que está beijando Deus, está abraçando Deus, está dançando com Deus, está assim num love só com Deus, né? Beija-me com teus beijos de amor, Senhor. Eu e Deus somos assim, cara. Você entende isso? Amado, temor de Deus, reverência ao Senhor. Amado, quando você... Eu não estou falando para você ter medo de Deus, mas você ter um respeito pela glória de Deus. Você ser alguém, amado, que quando for pecar, você ter respeito pela glória de Deus. E dizer assim, não vou pecar porque eu respeito a glória de Deus. Não é por medo de ir para o inferno, mas por temor da glória. Temor de perder a unção de Deus. Amados, a unção de Deus e a autoridade de Deus na sua vida é algo que ela pode ou aumentar ou diminuir. Eu não sei se você sabia, mas quando você comete um pecado, a autoridade de Deus que está na sua vida, ela diminui. E se você continuar no pecado, ela vai diminuindo, 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 até que a glória desapareça. Você entende isso, amém? Mas quando eu tenho temor do Espírito de Deus, eu estou convencido do juízo de Deus.
Tem pastores e líderes, ministros, que acham que estão acima do juízo de Deus. Que eles podem dizer, fazer, deitar e rolar, né? Como diz o ditado. Mas não pode. Amado, temos que ter temor. Lembrando que a quem muito é dado, muito é cobrado. Esse é o princípio do temor. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você pensa que se eu falhar, você pensa que se eu pecar, você pensa que se eu der brecha, Deus vai olhar para mim e dizer assim: ah, quantos anos ele andou na minha presença, ele tem um saldo de crédito. Um desses dias, queridos, nós estávamos numa festa, num churrasco, inclusive na casa do irmão Wellington. E tinha uma pessoa que estava visitando ali. E a pessoa disse assim: ah, eu aprendi algo tremendo na minha igreja hoje. Lembra disso? Eu aprendi algo tremendo na minha igreja hoje. Essa pessoa não congrega conosco, né? Congrega não conosco. E quase falei, né? E aí ela disse: aprendi algo tão tremendo. O pastor estava pregando e o pastor disse assim: o que vocês acham, gente? Que Deus não é um Deus de misericórdia? Vocês acham que um pastor, por exemplo, Deus é misericórdia, você tem um saldo diante de Deus. Deus é tão misericordioso que se um pastor que viveu uma vida inteira servindo ao Senhor, de repente ele se engraça com uma irmã da igreja, aí vem do caminho, e aí ele leva a irmã no motel. E aí naquele ato sexual, que não é a esposa dele, e aí naquele ato sexual o pastor morre. Você acha que ele vai para o inferno? Acho que não. Ele tem saldo com Deus. Eu disse: Qual foi o motel, irmã? Só faltei perguntar isso para ela. Porque isso é típico de uma defesa de quem já está no pecado. Eu não tenho saldo de santidade, querido. Santidade é hoje. Diga para o irmão que está assim: você não tem saldo de santidade. Diga: santidade é hoje. Saldo de santidade não existe, querido. Diga para o teu irmão: saldo de santidade não existe. Santidade é hoje. E mandar para o outro dia não serve, apodrece. O maná é diário. Maná do dia anterior não serve, apodrece. Assim é a santidade, querido. Santidade é hoje, é agora. Mas, pastor, mas eu vivi a minha vida toda na igreja, eu tenho um saldo com Deus, Deus me ama, tá? Deus entende, não entende nada. Saldo de santidade não existe. Diga isso mais uma vez para o irmão da saldo de santidade não existe. Só que também existe uma coisa maravilhosa em Deus, que se você se arrepender a tempo, o perdão de Deus é hoje também, não é para amanhã não. Você entende isso, amém? Porque Deus é um Deus equilibrado, lembra que eu te disse isso? Deus não é desequilibrado. Se eu me arrepender também a tempo, dá tempo para ir para o céu hoje. Você entende isso, amém? A Bíblia diz, amado, que Abacuque está com essa missão de convencer esse povo. Aí no capítulo 2, no verso 2, Deus diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para o que possa ler até o que passar correndo. Deus mandou fazer o primeiro outdoor da Bíblia, né? O primeiro outdoor, né? Fazer um painel e colocar lá na rua para até o que passar correndo possa ler e ver a visão. O juízo de Deus se aproxima. Essa era a visão que Deus mandou ele falar. A visão de um juízo que conserta, de um juízo que reconstrói. Amados, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que Deus, quando dá a visão para Ezequiel, olha que coisa tremenda. Deus, quando dá uma visão para Ezequiel, Deus dá a planta da reconstrução do templo, quando o templo ainda não tinha sido destruído. Olha que Deus maravilhoso. Porque Deus é um Deus de restituição. O juízo vem, amado, para quebrar as falsas convicções e reedificar do jeito certo.
voltar ao plano original. Diga a pessoa que está do seu lado, o juízo de Deus não é para destruir-me. Diga, o juízo de Deus é para fazer-me voltar ao estado original. Você entende isso, amém? Gente, Deus está me prosperando. Isso que é a vida cristã. Filho, isso aí não é transformação de caráter. Irmão, Deus está me provando. Na prova. Isso transforma caráter. Você entende isso, amém? Isso transforma convicções. Amado homem ou a mulher que está na prova, que senta um dia diante de Deus, ou ajoelha diante de Deus, e diz assim, Senhor, o que há de errado comigo? Por que eu entrei nesse negócio? Querido, Deus vai sorrir para você. Deus vai olhar para você e vai sorrir, vai dizer, isso que eu queria, perguntar o que está acontecendo. O juízo de Deus é para corrigir e trazer você para o estado original, querido. Não é para destruir a sua vida, não. Tanto que Deus fala, o profeta Ageu, antes da casa ser destruída, presta atenção. O profeta Ageu, antes da casa ser destruída, o que Deus diz? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por quê? Porque a primeira havia se desviado, porque a primeira estava toda torta, porque a primeira estava cheia de pecado, e o juízo de Deus ia passar para consertar. Você já ouviu falar da peneira de Deus? É um nome bonitinho para juízo de Deus. A peneira de Deus é o juízo de Deus, que passa, amado, para consertar. E a glória da segunda casa sempre será maior que a da primeira. Você entende isso, amém? Diga à pessoa que está do seu lado, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu vou te dizer nesta manhã, sabe qual era a visão que Deus mandou? Colocar lá no outdoor, que Deus mandou colocar no painel na rua, bem grandão, é que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Está escrito aqui, capítulo 3. Ao seu tempo, ela virá. Tem tempo determinado. Diga para o irmão que está do seu lado, tem tempo determinado. Ninguém poderia imaginar a Jerusalém, a cidade santa, humilhada, ferida, cativa. Farei uma obra entre vós que vocês vão se admirar de ver. Vocês mal vão acreditar de que isso veio acontecer. Diz a palavra de Deus, amado, que eles não creram. E eles então, amado, entraram em juízo com Deus. A Bíblia diz assim uma coisa maravilhosa no livro de Hebreus: dura coisa é cair nas mãos de Deus Altíssimo. Diz para o irmão que está do seu lado, dura coisa é cair nas mãos de Deus Altíssimo, irmão. Dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo, porque o juízo de Deus é implacável. E enquanto, amado, ele não tiver arrancado todas as falsas convicções, ele não para. Enquanto, amado, tudo aquilo que foi impregnado em mim não for arrancado, e eu não estiver de todo purificado, o juízo de Deus não para. Se eu oferecer resistência, ele me despedaça. Você entende isso, amém? Não adianta querer ter queixo duro com Deus. É melhor se humilhar. É melhor se quebrantar, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. O único que oferece resistência para Deus, amado, ele vai ser quebrado. E é possível, querido, que não seja nem reconstruído. Mas o homem, amado, que não oferece resistência para Deus, mas diz assim: Senhor, cura-me, sara-me, transforma-me, limpa-me, lava-me, reconstrói-me, Senhor, da tua presença. A esse o Senhor restaura. E essa é a segunda parte profética do Abacuque. É convencer o povo que existe restauração. Diga à pessoa que está do seu lado, existe restauração. E Deus restaurará a fé.
E diz a palavra de Deus, verso 3 do capítulo 2, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará. E não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, e não é reta neles, mas o justo, pela sua fé, viverá. Você entende isso, amém? Então, há dois paralelos aqui: juízo de Deus, restauração de Deus. Deus, amado, não traz juízo sem restauração. Tanto é que quando Deus revela a Ezequiel que iria destruir o templo, Deus já entrega para Ezequiel a planta da reconstrução do templo que não havia nem sido destruído ainda. Então Deus está no controle, Deus sabe o que Ele está fazendo. Você entende isso, amém? Mesmo quando você não entende, Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu quero que você guarde essa palavra nesta manhã. Nós estamos terminando. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero que você entenda que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 58 diz assim: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga ao irmão que está do seu lado: sem recuar, sem fugir da prova. Diz para o irmão que está do seu lado: sem fugir da prova, pela fé, você será reconstruído e restaurado em nome de Jesus. O objetivo do juízo de Deus não é destruir, aniquilar, mas reconstruir o projeto original. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz para o teu irmão assim: aquilo que não te mata te torna mais forte. Sabe o que diz a respeito de Jesus? O texto de Isaías 53. Homem experimentado em dores. Quem pode, amado, vencer um homem experimentado em dores? Não pode. Uma pessoa, amado, que venceu e foi restaurada em Deus, é essa pessoa que está disposta a morrer, mas não abre mão da glória de Deus. É uma pessoa, amado, que não negocia os valores da cruz. É uma pessoa que não negocia a unção. É uma pessoa, amado, que tem temor de Deus. Quando nós entendemos isso, mesmo em meio ao juízo de Deus, sabe o que acontece? A restauração de Deus sempre precede um avivamento. Porque se alguém no meio do juízo reconhecer o temor, reconhecer que o seu ídolo não é nada, reconhecer que entrou por caminhos estranhos e voltar ao Senhor, amado, Deus restaura. Eu quero terminar esta ministração nesta manhã e orar com você. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Israel não acreditou no que o profeta estava dizendo. Israel disse: imagina, nós somos Jerusalém, cidade santa, povo santo, escolhido. Nós somos uma menina dos olhos de Deus que ninguém toca. Mas sempre há um parêntese nesse não toca. Se andares na minha presença. Diz a palavra de Deus que o povo não aceitou a profecia do profeta Abacuque, embora ele escreveu e colocou à beira da estrada, para até o que passasse correndo pudesse ler: o juízo de Deus é chegado. Eles não creram, disse: imagina, o profeta bebeu. E diz a palavra de Deus, amado, que Babilônia veio. Nabucodonosor veio, implacável. E eu quero te dizer uma coisa, que quando Deus vai fazer o juízo, exercer o juízo, até o exército inimigo trabalha por ordem de Deus. A Bíblia diz: eu enviei Nabucodonosor e o exército inimigo para vos corrigir. Deus libera, querido. Presta atenção, tenha temor de Deus nessa manhã, escute o que eu estou dizendo. Deus libera até o exército inimigo para dar uma corça e exercer juízo. E diz a palavra de Deus
que Israel foi levado cativo para a Babilônia. Mas eu quero te dizer que no meio do juízo havia 4 jovenzinhos, você lembra? Havia 4 jovenzinhos, queridos, que estavam convencidos do juízo de Deus. E disseram: nós não vamos comer dos manjares da mesa do rei. Mas isso é uma outra pregação. Mas eu só quero te lembrar que por causa desse jovem Daniel, por causa dos outros 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, houve, amado, um avivamento em proporção mundial. Porque eles disseram: nós não vamos nos curvar diante do teu ídolo, pode nos jogar na fornalha de fogo, porque se Deus quiser livrar, Ele livra, se não quiser livrar, não livra, mas nós vamos cumprir aquilo que Deus quer que nós cumprimos. Nós entendemos que o nosso Deus é santo, nós não vamos nos contaminar. E diz a palavra de Deus, você conhece muito bem: Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados nas fornalhas de fogo, ao ponto, amado, de que aqueles que foram jogar morreram queimados. E eles começaram a andar no meio da fornalha. E então, no meio da fornalha se viu o 4º homem andando. Entende isso, amém? Amados, caráter são moldados, amado, é no meio da fornalha. Igreja é alicerçada no meio da prova, igreja. Avivamentos vêm, amado, de uma igreja comprometida, não de uma igreja relaxada. Ao ponto que Nabucodonosor olha e diz assim: mas os cativos de Jerusalém estão dentro da fornalha. Mas não foram 3 que nós jogamos lá, porque tu vejo 4. E o 4º homem tem um aspecto como filho de Deus, passeando. E a Bíblia diz: nem um fio do seu cabelo se queimou. Aliás, do corpo, né? A Bíblia diz: cabelos, nem um fio do cabelo do seu corpo se queimou. Nem as suas roupas saíram cheirando a fumaça. Olha isso. E houve um avivamento em ordem mundial. Porque Nabucodonosor diz assim, saiu um edito do rei, diz assim: que se digam entre todas as nações que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. Através da vida de 4 jovenzinhos, houve um avivamento mundial. Depois do juízo de Deus. Eu não tenho mais tempo para pregar sobre isso, mas você medita nessa palavra e diga assim: Deus, eu quero fazer como Daniel, eu quero fazer como Sadraque, eu quero fazer como Mesaque, eu quero fazer como Abednego, Senhor, em nome do Senhor Jesus. No meio dessa prova, eu vou passar pelo fogo e eu não vou me queimar, porque eu vou atrair a tua glória, meu Deus. No meio dessa prova, no meio desse juízo, eu vou atrair a tua glória, Deus. Queridos, uma nação inteira afastada de Deus, mas 4 jovens cheios do Espírito Santo trouxeram um avivamento de volta. Diga ao irmão do casal: vamos trazer o avivamento de volta. Vamos estar convencidos do juízo de Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você.